Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz a todos. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Estamos hoje na quinta lição desse terceiro módulo, que a gente está falando sobre vida discipular. Nesse terceiro módulo, nós estamos falando sobre a vitória do discípulo. Na aula passada, nós falamos sobre a oração com fé. E hoje nós vamos falar sobre, para que nós consigamos ter essa vitória, nós precisamos olhar para Jesus. E quando a gente pensa em olhar para Jesus, é o que a gente vai conversar nessa manhã, falar sobre os nossos propósitos, o nosso propósito geral, o nosso propósito específico, nossos objetivos. Mas para isso vamos orar e vamos pedir que Deus fale aos nossos corações para que a gente possa nessa manhã aprender daquilo que Ele tem para nos ensinar, tá bom? Então vamos juntos orar nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos por este dia, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais do Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos dê a capacidade, o discernimento de compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste dia e possamos crescer, Deus, crescer em maturidade, crescer em parecer mais com Jesus todos os dias em nossas vidas e que essa lição sirva para isso. Nós assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Então, nós estamos a continuar essa caminhada falando sobre a vida discipular. Tem sido muito gratificante e enriquecedor, acredito, para todos. Se você perdeu alguma aula, alguma lição, volta, tá tudo aí no nosso canal do YouTube, vai ser muito bom para você. E compartilha também, compartilha com outros amigos, com colegas aí, com familiares, compartilha o link aí nos grupos do WhatsApp para que as pessoas possam também compreender muitas vezes e tirar algumas dúvidas daquilo que elas têm em relação à palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre olhar para Jesus, sobre entender o nosso propósito e nessa intenção de entender o nosso propósito a gente precisa olhar literalmente para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo, né? Se você assistiu ou você esteve aqui presente no domingo passado, a gente falou um pouco sobre isso também na mensagem. Mas nós precisamos entender que existe uma visão panorâmica para que a gente entenda. Então, quando você, nós estamos em uma guerra, nós precisamos primeiramente entender qual é a visão panorâmica de toda essa batalha. E é o que nós vivemos em uma batalha. Então, a gente precisa, dentro dessa batalha, dentro dessa guerra, conhecer todos os elementos que estão envolvidos e o que nós precisamos fazer para ir vencendo batalha por batalha até a gente conseguir vencer essa guerra. Então, a gente está nessa grande batalha, e essa grande batalha é contra o nosso eu e contra o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Então a gente está nessa batalha. Para que a gente consiga todos os dias vencer essa batalha até o final, sairmos vitoriosos nessa guerra, a gente precisa entender qual é o nosso propósito de vida, porque é isso que vai dar motivação para que a gente vá vencendo no dia a dia. Então, você e eu, nós precisamos definir quais são os nossos propósitos, quais são os objetivos de nossa vida, para que no meio do combate, quando Satanás tentar distrair a gente não perca o foco, não tire os nossos olhos de qual é o nosso propósito, não tire os olhos de qual é o nosso objetivo. Então, por isso que a gente precisa entender qual é o nosso propósito e quais são os nossos objetivos, porque senão a gente acaba se distraindo e perdendo o foco daquilo que realmente era importante. Então, é importante, a gente estar focado, a gente entender qual é o nosso foco. A própria experiência de Jesus, quando ele passou pelo deserto e foi tentado pelo diabo, mostra que Jesus estava focado e entendia qual era o propósito da vida dele. Então, quando ele
Ele acabou de ser batizado lá em João, né, lá, capítulo 1, lá pelo verso 29, então diz que ele foi, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, então foi um entendimento disso, qual é o meu propósito, qual é o propósito de Deus, foi a confirmação ali, através do ministério, através na hora do batismo, Senhor, você é o Cordeiro de Deus, o qual tira o pecado do mundo. Então Jesus tinha esse propósito, ele tinha esse entendimento, tinha isso na sua mente. Então, quando ele foi levado ao deserto, o diabo tentou distraí-lo e fazer com que tentou justamente utilizando qual era o poder para que Jesus cumprisse o propósito dele. Então, a persuasão do diabo foi utilizando justamente o poder que Jesus já tinha. Jesus sabia que poderia transformar pedra em pão, podia pular do alto do pináculo e os anjos iriam conduzi-lo. O mundo que Satanás mostrou para Jesus é do próprio Jesus. Então, a persuasão do diabo foi justamente com aquilo que Jesus já tinha. E por que ele não caiu nessa tentação? Porque ele tinha esse entendimento fixo do propósito de qual Deus Pai tinha colocado na sua vida. Então, por isso que Jesus conseguiu, Jesus resiste. Então, ele deixa o exemplo para nós. Se nós tivermos entendimento de qual é o nosso propósito, nós nos mantermos focados, quando nós somos tentados, mesmo que o diabo utilize, o Satanás utilize, aquilo que realmente está focado, está dentro do nosso propósito, a gente não vai perder o foco, tá? Então, é preciso que a gente entenda isso. Então, você precisa conhecer o propósito da sua vida para quando você estiver no meio dessa batalha, você não perca o foco. Então, tem até uma andade popular que diz que quem não quer nada obtém justamente isso. Então, se você não tem um propósito, se você não tem um alvo para alcançar, em qualquer lugar que você chegar, tá bom. Então, quem não quer nada obtém justamente nada, porque ele não tem como propósito isso. Então, Provérbios 29:18 diz justamente isso. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Né? Então, se você não tem um propósito para você viver, é claro que você vai se corromper, porque você não se sente útil, você não se sente motivado a alcançar. Então, o propósito e os objetivos do cristão, eles são fundamentados no próprio Cristo. Então, todo o seu propósito de vida e os seus objetivos, daquilo que você traça, eles têm que ser cristocêntricos. Ele tem que ter Cristo como centro. Então, a base principal é isso para a sua vida. Então, você precisa descobrir os seus propósitos. E o propósito da sua vida, ele é cristocêntrico. O objetivo da sua vida é cristocêntrico. Então, uma das bênçãos de você ser cristão, de você tomar a decisão de viver ao lado de Cristo, é que você tem um propósito pelo qual viver. E qual é esse propósito? Porque é basicamente assim, sem Cristo, a nossa vida é como um quebra-cabeça que as peças não se encaixam. Né? Então, assim, você não vai conseguir, sem Jesus na sua vida, você não vai conseguir entender qual é o propósito da sua vida. Muita gente ganha muito dinheiro, muita gente aparentemente são pessoas prósperas, aparentemente são pessoas abençoadas, mas que não conseguem encaixar as coisas na sua cabeça. Vi recentemente citando um exemplo para isso, uma atriz famosa que é casada com um grande empresário e vendo lá, olhando, estavam há 3 anos casados e se separaram. E quando eles foram fazer a festa de casamento, eles fizeram 3 festas de casamento, casaram 3 vezes. Então, assim, não adianta quantas vezes você faça aquilo que é certo. Se você não tem Cristo como propósito da sua vida, você vai fracassar. Então, se você quer construir um lar, quer construir uma família, se Jesus não for o alicerce, se ele não for o propósito central da construção desse lar, você pode casar 500 vezes com a mesma pessoa, dizendo, eu estou construindo família, mas vai fracassar. Por quê? Porque Cristo não é o centro, não é o propósito central. Então, você precisa entender isso. A visão total, a visão geral de vida do cristão, ela vem de Deus, e essa visão geral, ela é o resultado da sua própria vida com Cristo. Então, nele é que a gente descobre o significado.
homem sem Deus, ele não tem significado. Então, você viver sem Jesus não tem significado na sua vida. Então, o que muitas vezes falta na gente é compreender isso. Então, Cristo, ele fez a obra do Pai por obediência. Então, Jesus é o nosso supremo modelo. Ok? Então, se ele ele cumpriu essa obra, cumpriu o propósito por obediência, nós também temos que cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, nada era mais importante para Jesus do que cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Então, para nós, não tem nada mais importante nessa vida do que a gente completar a missão que Deus tem para a nossa vida. Então, o propósito de vida é um objetivo que é amplo, né? Que é geral, que a gente deve cumprir ao longo da nossa experiência. Domingo, eu citei basicamente um exemplo como esse. O propósito geral de Jesus era morrer na cruz para nos salvar. Mas até ele chegar ao propósito, a etapa final desse propósito, ao propósito geral, ele cumpriu toda essa carreira. Então, nós temos um propósito geral. Mas até chegar nesse final, a gente tem muito a cumprir, que são o quê? São os nossos objetivos. Então, cada dia a gente vai alcançando esses objetivos até cumprir o propósito geral que Jesus tem, que Deus tem para a nossa vida. Então, o cristão tem que ter em mente isso. Tá? Então você precisa descobrir no fundo qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Então o seu propósito de vida ele deve estar relacionado a justamente aquilo que Jesus deixou como mandamento para nós. Então Jesus deixou resumiu todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Ou como Cristo nos amou. Então o nosso propósito de vida, ele está relacionado, de forma bem junta, de forma bem conjunta, alicerçado mesmo, de forma unilateral, a cumprir esses 2 mandamentos. Então, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja a sua ocupação, não importa o que você decidiu fazer na vida, tudo o que você for fazer, então, tem que glorificar a Deus nesses 2 sentidos. Ele em primeiro lugar e também amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo. Então, com sua profissão, com a sua ocupação, com a sua família, com tudo que você resolveu construir, você tem que, no seu propósito geral, alcançar esses 2 objetivos. Então, a gente precisa, na nossa caminhada, fazer alguns entendimentos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque senão a gente vai viver uma vida sem sentido. É por isso que a gente precisa estar alinhado à vontade de Deus. Alinhado, literalmente. A gente precisa... a gente tem batido muito nessa tecla porque isso é um ensinamento base para você, né? E para mim, que nós dizemos que somos cristãos. Então, quando você olhar as aulas anteriores, ela vai ter essa base, como a de hoje também tem. Então, às vezes a gente não consegue entender. Então, com frequência, o que Deus tem em mente para nós é que Ele quer começar a compartilhar com você qual o propósito para que você alinhe a sua vontade à vontade dele, né? A demonstração de fidelidade dele com sua demonstração de fidelidade, a demonstração de amor dele com a sua demonstração de amor. Então tudo vai ser baseado nele, né? Então ele vai mostrar como é que ele deseja cumprir o propósito dele na sua vida. Então nós sabemos que o propósito geral para todos nós é alcançar aqueles objetivos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Então, como Deus vai fazer a gente cumprir? É isso que faz a gente diferente um do outro. Pastor, então todo mundo tem o mesmo propósito? Tem. Mas para a gente alcançar esse propósito, Deus faz com que a gente tenha objetivos diferentes, mas para alcançar para cumprir esse propósito. Então, muitas vezes, Ele abre a nossa visão para aquilo que Ele planejou para a gente através da palavra de Deus, através de um aconselhamento com uma pessoa que tem experiência e traz para a gente, às vezes, uma abertura aos nossos olhos. Então, é
preciso que a gente entenda o nosso propósito. Para quê? Para que a gente vá para a segunda fase. E qual é a segunda fase? É estabelecer os objetivos. Sabe, você não tem, na verdade, que descobrir os aspectos gerais que você tem que viver com Jesus. Os aspectos gerais a gente já sabe qual foi o propósito. Jesus foi bem claro quando disse qual é o propósito de todo cristão. Então a gente já sabe qual é o propósito. O que nós temos que buscar no Senhor é saber quais são os objetivos para a nossa vida. O propósito a gente já sabe qual é. Glorificá-lo e honrá-lo através das nossas vidas, fazendo o quê? Amando Ele em primeiro lugar e ao nosso próximo. Então esse é o objetivo. Então esse é o objetivo final. O objetivo final de Jesus era morrer na cruz, tá? Mas quais os objetivos, tudo que Ele fez antes até chegar nesse propósito? É do mesmo jeito a nossa vida. Então, nossa caminhada cristã é isso. Nós temos um alvo de um propósito, mas nós temos os objetivos que nós temos que entender em Deus quais são eles, para que a gente consiga chegar ao final e cumprir o que Paulo chama assim, olha, cumprir a carreira. Paulo tinha o propósito de Deus no seu coração. E ele traçou os objetivos para alcançar esse propósito. Os objetivos pessoais são aspectos gerais que Deus faz com que a gente vá tendo na nossa mente, tendo em nossa vida, para que a gente chegue ao propósito que Deus tem para nós, né? Então a gente precisa entender isso. O propósito de sua vida deve estar relacionado à salvação do mundo e à santificação do povo de Deus e à sua santificação. A nossa, né? Então eu tenho que pensar nisso, no meu crescimento, na minha vida com Deus. Então a gente concentra, não é no propósito, a gente concentra nos objetivos. É por isso que muitas vezes a gente sabe o que Deus deixou para a gente claramente qual é a missão, mas como a gente cumpre essa missão? A gente não tem cumprido muitas vezes essa missão porque a gente não tem objetivos. Né? Então o propósito da nossa vida é claro, mas o que não é claro muitas vezes na vida do cristão, quais são os objetivos dele, os objetivos pessoais, porque em todos os seus objetivos pessoais você tem o caminho traçado para alcançar o propósito, tá? Então alcançar todos os seus objetivos pessoais é sinônimo de que você está alcançando o seu propósito de vida. Então quando você trabalha, você tem o entendimento de quais são os objetivos da sua vida, porque Deus lhe criou, sabe? É literalmente essa resposta. Você entender por que Deus lhe criou e quais são os objetivos que Ele quer para você. E você alcança esses objetivos, você chega ao final alcançando o propósito da sua vida. Então, uma coisa está ligada à outra, então isso é importante. Então, o propósito é algo que está claramente alinhado à revelação de Deus para a nossa vida. E os objetivos, eles se referem ao cumprimento da vontade de Deus para alcançar esses propósitos. Tá? Você conseguiu compreender? Um propósito é algo que está claramente alinhado à vontade revelada por Deus. E os objetivos estão se referindo como você cumpre a vontade de Deus para alcançar esse propósito. Tá o local em cima dos degraus de uma escada, é o propósito, no mais alto do topo lá. Então, cada degrau que você vai subindo são os objetivos que você vai alcançando até alcançar o propósito da sua vida. Então, se você ama a Deus, você tem que querer ser como Ele, né? Então, o nosso propósito geralzão é o quê? É ser como Cristo. Porque Cristo fez isso. Cristo fez o quê? Cristo colocou Deus Pai em primeiro lugar. Então fez a vontade de Deus em primeiro lugar, em detrimento da dele, em todos os aspectos. Por isso que ele honrava e glorificava a Deus com sua vida. E amou a mim, a você, ao próximo, né? Como ele, né, se amava. Então, e como foi isso? Ao ponto de dar a sua própria vida. Então, olha que a mensagem é muito clara do propósito. Jesus cumpriu o propósito geral da humanidade, deixando o exemplo para nós cumprirmos também. Só que tinha os objetivos. Jesus tinha os objetivos traçados de demonstrar. Um dos objetivos era edificar a igreja. Edificar a igreja. Então, como é que ele edificou a igreja através de um objetivo? Foi discipulando, construindo discípulos.
Colocou 12 homens e ali construiu discípulos, fez os ensinamentos com que esses ensinamentos de forma fossem perpetuamente passados para todos os outros discípulos, para os cristãos, para o que nós somos hoje. Então, sabe, só um exemplo para você entender de que o propósito geral foi cumprido na missão de Jesus, mas os objetivos estavam bem traçados e ele foi alcançando todos esses objetivos até cumprir o propósito de vida. Então, Jesus mostrou o exemplo para que a gente siga. Então, esses propósitos, eles são objetivos gerais que esses propósitos e os objetivos gerais, eles que dão o norte para a nossa vida, eles que são a bússola para onde a gente deve caminhar. Então você precisa ter objetivos pessoais, de convicção sobre o que Deus quer para você e o que Deus quer que você faça. Então você precisa de objetivos específicos na sua vida, porque isso vai fazer com que você se mova com fé, acreditando que Deus está cumprindo a vontade dele na sua vida. É por isso que quando o homem não tem Deus, ele vive uma vida vazia. Por quê? Porque ele não tem objetivos claros em Deus. É isso que acontece. Então, o propósito da vida de Jesus era glorificar o Pai, era cumprir o plano de redenção para a humanidade. E ele atingiu isso, estabelecendo objetivos. Lá em João 17 diz assim: olha, eu vim para revelar a vontade do Pai, eu vim reconciliar o mundo com Deus, eu vim discipular aqueles que o Pai me deu para completar a sua obra. Então, Jesus, para alcançar o objetivo, o propósito que Deus tinha colocado para a sua vida, ele cumpriu claramente os objetivos que ele tinha em Deus. Então essa é a nossa caminhada. Objetivos pessoais levam a gente ao cumprimento do propósito de nossas vidas. Ficou claro para você? Os objetivos pessoais levam a gente ao cumprimento do propósito de Deus para nossa vida. É por isso que a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E como é que a gente faz isso? É buscar atingir o propósito de Deus. Então, a nossa vida nós temos uma missão clara, nós temos um propósito, porque nós levantamos todos os dias de manhã. E traçar os objetivos é muito claro nisso. Um registro que tem no Antigo Testamento ilustra claramente o que é propósito e o que é objetivo. Tá? Quando lá em Números, capítulo 13, os espias vão até lá ver a terra prometida e Josué e Caleb são os únicos que voltam com um relato positivo. Os outros 10 não, e acabam sofrendo por isso. Caleb, não foi porque Josué, não foi porque Caleb tiveram uma visão diferente que eles não passaram também os 45 anos, ou os 45 anos caminhando no deserto até o dia que a terra prometida foi conquistada. Tá entendendo? Então acontece isso. Então por quê? Porque tinham muitos objetivos que Josué e Caleb precisavam alcançar. Quando você olha para isso, você consegue entender. Quando Caleb chega novamente no mesmo lugar que ele teve há 40 anos atrás, ele entende, diz assim: olha, Deus me deu um objetivo específico, que é conquistar Hebron, aquela montanha, tudo que tem naquele monte é meu. Deus me deu como objetivo isso. Foi 45 anos no deserto, toda a geração morreu. Caleb viu isso, passou por tudo que tinha que passar, mas quando ele voltou ao mesmo lugar que ele estava há 40 anos atrás, ele sabia qual era o objetivo dele. Então não importa quanto tempo passa, você precisa estar focado no seu objetivo. Quando você chega lá em Josué, no capítulo 14, ele diz justamente o seguinte: olha o que Caleb diz a Josué. Ele chega: agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estava ali os anaquins, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefone, e lhe deu Hebron como herança. Caleb estava comprometido em seguir aquilo que Deus tinha para a sua vida. Objetivo. Foi 45 anos, mas quando ele voltou ao mesmo lugar daquilo que Deus tinha prometido para a vida dele, ele disse assim: eu vou cumprir aquilo que Deus fez. Então ele chega e diz assim: certamente eu sei que Deus está comigo e Ele vai me ajudar a expulsá-los, a expulsar os anaquins de Hebron, daquele monte, porque o Senhor prometeu para mim. Então, desse exemplo,
Aí eu quero que você preste atenção. Você tira características para objetivos, para você ter os objetivos específicos da sua vida, seus objetivos pessoais, tá? O propósito de Deus para o ser humano é único, como a gente já falou. Mas para alcançar esse propósito único, nós temos os nossos objetivos pessoais. Então, você precisa ter esses objetivos pessoais, traçá-los, conversar com Deus, entender quais são eles para a sua vida, para que você possa, dia após dia, lutar, batalhar, ter o alvo em mente para que você não se distraia e consiga alcançá-los até cumprir o propósito da sua vida. Então, olha a característica dos objetivos pessoais. Primeiro, o objetivo pessoal ele deve ser revelado por Deus em lugar de concebidos por você. Então, não é a minha vontade. Não sou eu que chego e digo assim, opa, esse é o meu objetivo de vida. Não. É Deus que diz qual é. Deus chegou claramente para Caleb e disse, aquele monte ali é seu. Eu vou lhe dar ele como herança. Então, você tem que entender isso. O objetivo de vida de Caleb era esse. Deus tinha dito, olha, eu vou lhe dar esse monte como herança, tá certo? Então, ele guardou aquilo na mente, pronto, agora eu tenho esse objetivo. Segunda característica, objetivos pessoais são grandes demais para serem alcançados sem o poder de Deus. Então, por isso que às vezes a gente fracassa. Por quê? Porque a gente está querendo alcançar o meu objetivo com a minha própria força, e não o objetivo que Deus deu para mim com o auxílio dele. Não foi isso que Caleb fez? Somente o poder de Deus trabalha em você para que vai lhe impulsionar a você conquistar aquele objetivo. Foi isso que aconteceu. Caleb foi claro quando ele disse assim, o Senhor vai me ajudar a expulsar eles de lá. Por quê? Porque o Senhor me prometeu. Né? E o terceiro, objetivos pessoais ajustam sua vida para que você atinja o seu propósito pessoal. Claro, está bem claro. Deus, ele quer que você dependa dele. Para quê? Para que ele receba a glória que é devida. Ele vai trabalhar por meio de você, ele vai trabalhar por meio de mim, mas para quê? Para que ele seja glorificado e ele seja honrado. Então você precisa lembrar disso. Então lembre-se, os seus objetivos de vida ajudam você a organizar as suas prioridades. Muitas vezes as suas escolhas não são entre o que é bem e o que é mal, entre o diabo e Deus. Não. Às vezes nem as coisas não se aparentam ruins nas suas escolhas. São até boas, não é? Não é a luta entre o bem e o mal, eu só escolho maldade, eu só escolho coisas boas. Não é em relação a isso. Às vezes você até escolhe coisas boas. A diferença é porque Deus não quer que você fique escolhendo coisas boas. Deus tem o melhor. Então, o que Satanás faz na distração, lembra do exemplo que eu falei para você? Como era que ele tentou Jesus? Ele tentou Jesus através daquilo que Jesus realmente podia fazer. O poder que Jesus tinha, o poder de Deus era que Jesus poderia fazer pedra virar pão, que poderia fazer os anjos o levarem para onde quiser, que o mundo que estava ali à sua frente era dele. Então, o que o diabo faz é fazer com que a gente aceite coisas boas para distrair a gente do melhor de Deus. Então é isso que a gente faz. Eu li uma frase recentemente, até compartilhei nas redes sociais, que é justamente assim: o diabo ele nunca vai conseguir fazer o inferno atraente. Nunca. Ele não vai conseguir fazer o inferno ser atraente para que eu queira ir para lá. O que ele faz é com que o caminho até o inferno seja atraente. Para quando chega lá na porta, você já está perdido. Você está conseguindo entender isso? Então é isso que você tem que entender. O diabo ele vai distrair a gente com coisas boas. Vai distrair a gente com o caminho até o inferno. Porque o inferno nunca vai ser atraente. Mas o caminho ele faz com que seja. E aí é onde às vezes a gente se perde. Por quê? Porque perdeu o foco no objetivo. Porque perdeu a visão do propósito. Sabe? Então é isso que você precisa compreender. Tá bom? E como é que a gente vai estabelecer nossas prioridades? Né? Como é que você vai estabelecer essas prioridades, esses objetivos específicos para a sua vida?
um dos pensamentos principais que Deus tem pra gente, Ele nos ama, e o propósito dele é fazer com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva. Para quê? Para que a gente seja parecido cada vez mais com o seu Filho Jesus, com aquele que nos salvou. Então, os seus objetivos vão ser sempre traçados com o pensamento de avançar em maturidade. Tem uma versão de Romanos, capítulo 12, no verso 2, da Bíblia Phillips, que ela diz o seguinte: não deixe que o mundo ao redor de vocês pressione vocês para o molde dele, mas permitam que Deus lhe remodele a mente a partir de dentro, para que assim vocês provem na prática que o plano de Deus para vocês é bom, atende a todas as exigências dele e avança para o objetivo da verdadeira maturidade. O plano de Deus é que você, nos seus objetivos, avance na maturidade. O versículo claramente está dizendo que diz assim, olha, Deus está nos nossos objetivos que a gente tem que traçar. Deus está tentando nos remodelar. Para quê? Para que a gente pareça com Ele. O plano de Deus e os seus objetivos são sempre o melhor. Para quê? Para fazer com que as exigências de Deus na nossa vida sejam cumpridas, para que a gente cresça em maturidade e seja cada vez mais parecidos com Jesus. Então, é por isso que dentro dos seus objetivos, o primeiro fundamento é Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele é o primeiro fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, nos versos 11 e 13 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois naquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Então, o seu objetivo de vida, ele tem que estar fundamentado em Cristo. Cristo e o seu reino são as prioridades na minha vida. É o fundamento, base para nossas vidas. Cristo e o reino de Jesus são um fundamento prioritário para a minha vida. Mas a gente tem uma personalidade, a gente tem ministério, a gente tem trabalho, a gente tem lar. Mas tudo isso está colocado no fundamento. Se o meu fundamento é Jesus Cristo, é o seu reino, Ele é a prioridade na minha vida, a minha personalidade, o meu trabalho, a construção do meu lar, tudo que eu faço depois como objetivo de vida, vai me ajudar a alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida. Então Deus, Ele quer orientar a gente para que a gente se torne como Ele. Então, se o fundamento da minha vida é Jesus, está bem alicerçado. Então, o trabalho inicial de Deus é produzir em nós, o trabalho de Deus, através do Espírito Santo, é produzir em nós o caráter de Jesus. Tá? Então, a nossa personalidade tem que ter em mente isso. Nós precisamos ser edificados assim. Edificar a nossa vida para Deus, ela parte justamente disso, da gente cumprir esses objetivos pessoais para alcançar o propósito de Deus em nossa vida. Aí são algumas perguntas importantes para que você consiga compreender e traçar os seus objetivos para a sua vida. O que as pessoas veem na sua vida? O que as pessoas veem em você? O que minha vida diz aos outros? Sabe, qual é a mensagem que sua vida está passando? Você é a mensagem pessoal. Você é muito mais do aquilo que você fala, você é aquilo que você demonstra. Então, sua mensagem pessoal é como se fosse um painel, é como se fosse uma televisão, literalmente, em que as pessoas estão assistindo aquilo que você está falando. Se é verdade ou se é mentira. Então, a sua vida é a mensagem que revela se você está vivendo aquilo que você está falando ou não. Então, às vezes, a gente fala muito do amor de Deus, a gente prega muito do amor de Deus, mas a nossa vida não está revelando, não está demonstrando essa verdade. Então, lembre-se disso. Embora as pessoas observem as qualidades em você, a fonte de tudo que tem que existir na sua vida
tem que ser Deus. Porque a sua mensagem pessoal, não aquilo que você fala, mas aquilo que você vive, tem que refletir a Deus e tem que honrar a Deus nisso tudo. Então, nós como cristãos precisamos ter esse entendimento. Lembre disso. Não é as suas qualidades, não é aquilo que você fala, mas é que a sua mensagem pessoal é que vai dizer se você está refletindo a Deus e se você está honrando a Ele. Tá? Então pensa nisso, através do seu ministério. O seu ministério tem que ser entendimento isso. A pergunta para que você entenda onde você deve servir, qual ministério, como eu posso compartilhar a minha vida aos outros. Deus me deu um dom e como é que eu posso abençoar o outro com o dom que Deus me deu? Essa é a resposta para você entender onde você tem que servir, qual ministério Deus lhe deu. O grande problema é que a gente fica pensando em nós mesmos. Meu Deus, qual é meu dom? O que eu vou fazer? Não, você tem que perguntar assim, Deus, o Senhor me deu um dom. E como é que eu posso abençoar o outro com esse dom? Essa é a chave para a resposta. Se você entender se você fizer essa pergunta para Deus, Deus vai lhe mostrar onde você deve servir e qual é o seu dom. Por quê? Porque Ele vai entender isso assim. Agora sim você entendeu o propósito, você entendeu o objetivo que você deve se tratar em relação ao ministério. Tá? Então é isso que você tem que pensar. Da mesma forma no seu lar. A pergunta é interessante, é isso. A pergunta é como eu posso fazer da minha casa o púlpito para o ministério de Jesus. Tá entendendo? Como é que você faz do seu lar um púlpito para o ministério de Jesus? Como é que você, através da sua mensagem, através da sua vida, está mostrando Jesus para o seu lar? Assim, Deus, eu quero edificar meu lar, ou eu estou dentro da minha casa, sou um jovem, um adolescente, eu quero alcançar a minha família. Aí eu sou uma esposa e eu quero alcançar meus filhos e meu marido. Aí eu sou um esposo e eu quero alcançar minha esposa e meus filhos. Como minha vida se torna um púlpito para Jesus falar. Se você conseguir ter a resposta para essa pergunta, você vai ter um objetivo de vida para a sua família. Você vai ter um objetivo pessoal para o seu lar. Você vai ter um objetivo pessoal para o seu ministério, se você entende qual é o dom que você tem para servir o outro. Na sua vida profissional também é a mesma coisa. Como eu posso permitir que Cristo use a minha profissão para ministrar na vida de outras pessoas? Que carreira... Eu não decidi ainda qual caminho eu devo seguir. Senhor, qual a carreira, qual a profissão eu devo seguir para melhor eu apresentar a Deus para o mundo? Então, essa tem que ser as suas perguntas. Como é que eu posso ser um advogado que mostra Jesus? Como é que eu posso ser um médico que mostra Jesus? Um professor que mostra Jesus? Um policial? Um autônomo? Um comerciante? Como eu faço isso para mostrar Jesus usando minha profissão? Então, as respostas para essas perguntas é que vai fazer com que você cumpra os seus objetivos de vida. É fazer com que você cumpra o propósito que Deus tem para você. Então, claramente, Deus quer que você nele entenda quais são os seus objetivos de vida, para que você cumpra o propósito dele para você. Então, entenda isso. Olhe para Jesus. Cumpra o propósito de Jesus para você. Entenda os objetivos de vida pessoal que Deus tem para você, para que você alcance o propósito que Deus tem para você. Revele a Jesus através da sua vida para outros. Mostre Jesus através da sua mensagem. É isso que é importante para você. Amém? Então entenda isso. Leve essa lição para a sua vida. Compreenda, entenda esses pontos para que você consiga edificar a sua vida numa vida e transformar, na verdade, a sua vida naquilo que Deus sempre desejou que você fosse. Então esse é o cumprimento. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Olhe para o alvo, olhe para Jesus. Seja aquilo que Jesus sempre sonhou que você fosse. Amém? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Busque ver isso. Tá? Busque viver isso. Amém? Que Deus possa continuar trabalhando nos nossos corações. Que Ele continue edificando sobre nós a sua verdade. Que Ele, através do Teu Santo Espírito, Pai, revele a cada um de nós os nossos objetivos pessoais, para que a gente possa Te glorificar, para que a gente possa Te honrar e no
final de toda a nossa carreira a gente cumpra o propósito que o Senhor nos deu, Pai. Nós sonhamos com isso, nós queremos viver isso, Pai. E nós oramos para que isso aconteça em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Foi muito bom esse tempo novamente juntos. Não esqueça, daqui a pouco às 10, às 17 horas e às 19h30 nós temos nossos cultos de celebração. Não esqueça de fazer seu agendamento e venha celebrar junto com a gente a grandiosidade que Jesus tem para nossas vidas. E lembrando que hoje, nesse domingo, nós temos a celebração das ceias nos 3 cultos, às 10, às 17 e às 19h30, tá bom? Então vem junto para a gente estar em comunhão com o Senhor, amém? Um grande abraço a todos, obrigado por estarmos juntos nesse momento aprendendo mais do Senhor, amém? Então, tchau!